Bom, na semana passada a gente leu um trecho do Antiédipo, eu disse que a gente podia voltar em alguns aspectos dele. Foi da página 218 à página 220. A gente via que o Deleuze e Guattari distinguem três elementos em profundidade da representação, né? Que é o representante recalcado, a representação recalcante e o representado deslocado. Eles estão mostrando aqui como surge Édipo. Como o Édipo só surge ao final e não ao começo. O representante recalcado é o próprio influxo germinal. É aquela filiação intensiva. Freud chamou isso de plasma germinal quase imortal. E também está relacionado ao processo primário do desejo. Produção primária. A representação recalcante tem relação com as alianças sociais que os homens fazem. A representação recalcante é um fenômeno em que um grupo de homens se junta e impõe códigos a uma sociedade, prescrições e interditos. As primeiras prescrições, os primeiros interditos são chamados de regras de parentesco, e são muito estudados na antropologia. Entre as regras de parentesco há o interdito ao incesto, por exemplo, mas há muitas outras que prescrevem e interditam. Essa socialidade, essa aliança social, o objetivo dela é regular as filiações, é regular quem que pode casar com quem que pode se relacionar com quem. Então, uma regra que, em geral, implica que os homens intercambiam, trocam mulheres. Então, a gente tem o influxo germinal, a produção desejante. A gente tem um grupo de homens que se juntam, e o Deleuze e Guattari chamam isso de homossexualidade primária, para recalcar e capturar o influxo germinal e distribuir esse influxo germinal a partir de linhas filiativas. É só num terceiro tempo que vem o representado deslocado. O que é o representado deslocado? É o desejo já desfigurado, é o influxo germinal que, ao sofrer do recalcamento, foi desfigurado. É por isso que o desejo pela terra intensa, o inconsciente animista, torna-se, após o recalcamento, o inconsciente edipiano, o desejo incestuoso pela mãe. Bom, vejam o que o Deleuze e o Guattari dizem sobre essa homossexualidade, né, de grupo ou de base. Eles dizem: a homossexualidade masculina é, pois, a representação de aliança que recalca os signos ambíguos da filiação intensa bissexuada. Então, o que eles estão chamando aqui de homossexualidade de base é um grupo masculino que se alia para recalcar os signos ambíguos da filiação intensa. Nesse plano da filiação intensa, não há ainda homens ou mulheres, não há ainda pessoas discerníveis. O que há são forças. O que há é o paradoxo da força, a ambivalência da força. Então, o que o recalcamento faz, gente, é discernir pessoas, discernir gêneros, produzir identidades. A identidade é produzida pelo recalcamento da filiação intensa. Porque na filiação intensa nós somos ambivalências, somos processos, somos compostos de forças, de devires. Nesse plano do influxo germinal, a pergunta é: que força se apodera, se compõe com a minha força? Só que a partir da representação recalcante, que tem a ver com essa homossexualidade base, com essa aliança social, o desejo vai ser desfigurado. E o desejo pela terra intensa, o desejo por se relacionando nesse campo de forças, vai ser codificado pela idealização. E a idealização é disposta, a princípio, numa série em que os pais são os termos iniciais. Então é assim que o influxo germinal é desfigurado no Édipo, né? No desejo incestuoso.
Uma questão que o Deleuze e o Guattari colocam nesse trecho, e que me pareceu que eu passei um pouco direto na semana passada, mas é muito interessante, nos abre toda uma via de investigação, que eu vou tentar trazer nos próximos encontros, é o seguinte: Deleuze e Guattari dizem: através das mulheres, os homens estabelecem suas próprias conexões, através da disjunção homem-mulher, que é a cada instante o resultado da filiação. A aliança põe em conexão os homens de filiação diferente. A questão, por que uma homossexualidade feminina não resultou em grupos amazônicos capazes de negociar os homens? Talvez encontre sua resposta na afinidade das mulheres com o influxo germinal. Portanto, sua posição fechada no seio de filiações extensas. Então, Deleuze e Guattari estão questionando também o mito do matriarcado, né? A questão do matriarcado e a questão das Amazonas. Por que, ao modo de uma sociedade amazônica, as mulheres não passaram a trocar homens e construíram entre elas uma homossexualidade de base, de grupo também, para trocar os homens? E o Deleuze e o Guattari respondem: porque elas têm uma afinidade profunda com o influxo germinal. E no plano do influxo germinal não há ainda nem homens e mulheres. Há os fluxos. Então, essa homossexualidade base masculina, é essa aliança masculina que, discernindo as pessoas, vai organizar as filiações extensas. Vai organizar as possibilidades de casamento. E se as mulheres não estavam interessadas em trocar homens, em organizar as filiações extensas, é porque elas estavam mais ocupadas com o influxo germinal e com as relações com a terra intensa. Então, um dos próximos encontros, eu ainda não sei quando vai ser, eu vou falar aqui sobre a questão da afinidade da mulher com a terra intensa, principalmente a partir da Silvia Federici, livro Caliban e a Bruxa, e de duas escritoras, que são a Hélène Cixous, francesa, e a Clarice Lispector. Inclusive, eu convidei a minha companheira, a Natália, para vir falar também, que é ela que tem estudado mais profundamente aí a Clarice e a Hélène. Então, a gente vai entrar um pouco nisso. É como se essa mulher de que o Deleuze e o Guattari estão falando aqui, que tem a afinidade com a terra intensa, fosse equiparável ao que eles chamam de esquizo. É uma outra maneira de considerar o esquizo. Então, o modo como a Hélène Cixous fala da mulher também está fora do simbólico masculino, tanto quanto o esquizo. Se vocês lerem, por exemplo, aquele conto da Clarice super conhecido, Amor, se vocês lerem aquele conto A Ferida Grande Demais, a gente vai ver ali processos esquizo, em que uma pessoa perde o seu corpo, digamos assim, em vista desses fluxos. Eu lembro que no final do conto Amor, a Clarice, a personagem, né, que adentrou o jardim botânico e lá quase perdeu a sua individualidade para esses sopros impessoais, ela volta para casa, abraça o filho quase chorando, assim, e diz assim: não deixe mamãe te esquecer. Porque nesse plano da incessância, nesse plano do real, desses fluxos, nós perdemos nossas individualidades, nós perdemos o gênero, nós perdemos essa dimensão do eu e do outro. Se esse plano não é experimentado como uma pragmática, é experimentado como um enlouquecimento. Enfim, então, nos próximos encontros eu vou seguir um pouco nessa direção. Hoje eu vou trazer alguns trechos já da Silvia Federici para a gente ver, entender como que a Silvia Federici renova a leitura do fenômeno histórico da Inquisição. É muito interessante, assim, uma pesquisa bem importante.
a dela. Alguma questão, gente, antes de seguirmos? Oi, João, boa noite. Você vai entrar nesse capítulo aqui hoje, psicanálise e etnologia, e um processo de cura na África? Eu acho que no primeiro subcapítulo, Psicanálise e Etnologia, sim, esse processo de cura talvez hoje ainda não. Ah, Vamos ver como que a gente segue aí, beleza. vamos ver. Bom, eu vou ler alguns trechos aqui do livro da Silvia Federici, mas a ideia geral que ela traz nesse livro é o seguinte: ela começa a se questionar que milhares de mulheres, né, numa determinada época, não podem ter sido perseguidas, torturadas e queimadas à toa, só por uma histeria coletiva, um delírio coletivo ou algo assim. E ela vai encontrando nessa pesquisa as razões políticas da Inquisição, para além das metafísicas, as razões políticas, que têm relação com a implementação do capitalismo e da propriedade privada. As terras na Europa eram chamadas, em determinada época, de terras comunais. Haviam ainda terras pertencentes a camponeses, às vezes em relação com os feudos, né? Às vezes servindo aos feudos, mas não existia ainda tanto um poder centralizado. E o capitalismo precisou desse poder centralizado de alguns reis, né? De alguns monarcas absolutistas, para ir se implementando. E como? O que esse poder, o que o capitalismo precisou para se implementar, né? Primeiro, precisou arrancar essas terras comunais das mãos dos camponeses e transformar essas terras em propriedades privadas, de algumas pessoas apenas. Esse complexo, né, de força, de poder, também precisou afastar os camponeses dessa terra, alienando-os da terra. Então, uma relação animista com a terra, uma relação com a terra intensa, foi demonizada. Aquilo que se relacionava às antigas crenças pagãs, politeístas, animistas, foi tudo colocado na conta do demônio. Certas pessoas que praticavam alguns ofícios, eu já dei algumas aulas aqui, a gente já entrou nesse tema dos ofícios, né? Como há certos ofícios privilegiados na relação com o inconsciente animista, certos ofícios precisaram também ser... as pessoas que faziam esses ofícios também foram perseguidas. Por exemplo, aqui no caso das mulheres, as parteiras, as herveiras. As parteiras também não eram interessantes para o capitalismo, eles queriam mão de obra barata. Então, queimar as parteiras, as herveiras, quer dizer também evitar que as mulheres tenham nas mãos a capacidade de regular a própria reprodução. Então, muitas pessoas ligadas a esses ofícios animistas foram queimados, né? Principalmente mulheres. E
E havia ainda, como a Silvia Federici descreve, uma espécie de sadismo e de perversão sexual, né, nessa tortura, nessa exposição dessas mulheres, nessas mortes, às vezes, horríveis. Um gozo sádico. Vejam como ocorre um doutrinamento da Igreja e do Estado, né? Eu cito a Silvia Federici. Antes que os vizinhos se acusassem entre si, ou que comunidades inteiras fossem presas do pânico, teve lugar um firme doutrinamento, no qual as autoridades expressaram publicamente sua preocupação com a propagação das bruxas, e viajaram de aldeia em aldeia para ensinar as pessoas a reconhecê-las, em alguns casos levando consigo listas de mulheres suspeitas de serem bruxas, e ameaçando castigar aqueles que dessem asilo ou lhes oferecessem ajuda. Então, com essa propaganda, digamos, com esse doutrinamento, foi se gerando também uma psicose coletiva, né? Um grande medo, porque as pessoas que eram muito ignorantes e muito codificadas na fé cristã, a maioria, bom, pode ser que se acreditassem mesmo, que fossem bruxas. E outras pessoas de má fé usavam esse doutrinamento como um interesse pessoal. Então se vingavam de pessoas que odiavam, por exemplo, que tinham feito algo contra elas. Então, assim, trazendo medo, a igreja e o Estado trouxeram também uma espécie de... racharam a comunidade, racharam a confiança mútua. Diz a Silvia Federici. Podemos concluir que a caça às bruxas foi um ataque à resistência que as mulheres apresentaram contra a difusão das relações capitalistas e contra o poder que obtiveram em virtude da sua sexualidade, de seu controle sobre a reprodução e sua capacidade de cura. Então, algumas coisas, alguns aspectos da mulher que foram diretamente atacados. A sua capacidade de gerir a própria reprodução, a sua capacidade de resistir às relações capitalistas, né, por meio das terras comunais, nas terras comunais, as questões ligadas à sexualidade, e a capacidade de cura. Essa capacidade de cura que não estava nas mãos da igreja, ou que não estava nas mãos dos cientistas que poderiam ali ser reconhecidos, dos médicos. Os próprios médicos sofriam dessa desconfiança. Imagina se fossem mulheres ainda. Eu não me lembro se a Silvia acaba mostrando como que as mulheres resistiram, por exemplo, ao desenvolvimento do capitalismo, que na verdade era transformar a terra em capital, né? Que se antes a terra era comunal, era para a subsistência dos camponeses e, de certa forma, dos senhores feudais, eu acho que talvez, né? Eu não sei, eu não estou lembrando, porque eu li sem muita atenção. Talvez a questão
dos medicamentos, das ervas, então as ervateiras, então as parteiras, que atuavam num campo que não era propriamente combate ao capitalismo, né? Mas que era a resistência por um certo tipo de conhecimento, de prática comunal, né? Então, a gente pode, quem sabe, imaginar que nesse período as mulheres, as parteiras, por exemplo, elas tinham um certo controle sobre os nascimentos, né? Porque mesmo se a gente vai ver hoje em povos indígenas, você sabe que eles têm um controle sobre os nascimentos, né? Eles usam determinadas ervas e eles têm uma, uma, uma prática muito clara sobre isso. Eles dizem, eles contam, as mulheres falam disso, né? Quer dizer, naquela época em que a medicina não estava desenvolvida, né, quer dizer que o conhecimento relativo à saúde, né, estava na mão das mulheres, provavelmente, muito mais, porque talvez os homens estivessem mais no campo, né, plantando e tudo mais. Então, parece que é uma resistência que se desenvolve a partir de um outro campo, né, que não é propriamente o combate ao desenvolvimento do capitalismo no sentido de, por exemplo, impedir que as terras sejam cercadas, né, porque o cercamento das terras é fundamental nesse período, né? As terras e pronto, aí aquele pedaço de um determinado, vira capital, né? Vira objeto de compra e venda, que no caso do feudalismo, não, a terra não era isso, né? Então, eu não sei como é que a Silvia vê essa questão de... Eu estou tentando raciocinar do ponto de vista de que não é só um combate ao capitalismo, combate aberto assim ao capitalismo, mas é um combate subterrâneo, né? De um campo em que as mulheres atuam e que elas têm primazia nesse campo, provavelmente. Daí serem, quer dizer, daí a acusação de feiticeiras e tudo mais. Por quê? Porque elas furavam, provavelmente, também a moral da igreja, né? Com as suas práticas. Uhum. Eu acho que é bem por aí. Não era um combate ao capitalismo direto, digamos assim, como a gente tem hoje a política, a macropolítica, né? Os partidos, até porque nem se tinha essa noção do capitalismo, do que era o capitalismo, né? Se pressentia, talvez, esse desencantamento do mundo, ou essa codificação cristã que separa cada vez mais o imanente e o transcendente, né? O sagrado e o profano, o corpo e o espírito. E então elas mantinham, por exemplo, relações com a terra, relações com o próprio corpo, que iam contra essas ideias, né, cristãs, que essas ideias cristãs demonizavam. E então, digamos que a resistência que se fazia era muito mais, digamos assim, um manter essa forma de relação com o mundo que é animista, essa relação com o mundo que as coisas são animadas, né? O que a gente chama de hoje objetos inanimados, as plantas, os animais, são animados e têm saberes a serem ensinados. Então, o Guattari fala numa revolução molecular, né? Eu acho que a revolução molecular não é uma ideia de revolução do tipo assim, como no marxismo, né? Tem uma ideia de revolução que implica a luta de classes, que implica que haveria um caminho assim a ser feito e, enfim, o Deleuze e o Guattari não falam da revolução nesse sentido. A revolução para eles é muito mais um devir revolucionário. O Guattari depois vai chamar de devir molecular, né? Porque é isso que está se dando o tempo todo,
digamos assim, dependendo das ações que a gente toma, dos grupos que se reúnem, da percepção, da atenção, da abertura. A revolução molecular tem a ver com pequenas mudanças, com pequenos abalos nessa produção de subjetividade majoritária. Abalos que podem ganhar consistência a nível de uma vida, a nível de grupos, a nível de coletivos, ou que podem ser abalos mais localizados, né, e isolados. Mas isso está se dando o tempo todo. É como se o corpo sem órgãos está irrompendo do organismo o tempo todo. Essa vitalidade inorgânica, ela não é capturável. Não é totalmente capturável, apesar do, digamos, a produção de subjetividade, o juízo de Deus está o tempo todo buscando organizar essa anarquia, né, da multiplicidade. Então, para Silvia Federici, o desenvolvimento do capitalismo, para se fazer, precisou combater a feitiçaria e a magia. E segundo a Silvia Federici, eu trago uma citação, ela diz: a premissa da magia é de que o mundo está vivo, que é imprevisível e que existe uma força em todas as coisas. Água, árvores, substâncias, palavras. Dessa maneira, cada acontecimento é interpretado como a expressão de um poder oculto, que deve ser decifrado e desviado de acordo com as vontades de cada um. Então, para Silvia Federici, essa concepção que é anárquica e molecular do cosmos é uma concepção que não era aceitável pela nova classe capitalista, né? Ela resistiria a essa dominação capitalista que visa uma produção mais homogênea de subjetividade, né? Então tem os capitalistas, os donos dos modos de produção e os proletários. Ora, para estabelecer essa divisão, para estabelecer as coisas como mercadorias, para estabelecer a libido como força de trabalho, foi preciso sufocar o animismo. Foi preciso sufocar essas relações moleculares, essas relações vivas entre multiplicidades. Não era possível, ao mesmo tempo, continuar tratando os viventes, os outros, como viventes e fazê-los mercadorias. Era preciso negar o seu ponto de vista e tratá-lo como um objeto, como uma coisa a ser manipulada, uma coisa inanimada. E ao mesmo tempo que as coisas, os outros se tornam coisas, e a filosofia separa cada vez mais o mundo entre sujeito e objeto. Sujeito cognoscente, né, que detém o conhecimento, que pode chegar à verdade, e um objeto a ser conhecido. Um objeto passivo, né? Um objeto que pode ser quantificado, metrificado, dividido nas suas partes constituintes. Mas esse é um saber espacial sobre o outro. Esse não é um saber interno, não é um saber da própria duração do outro, do próprio ponto de vista do outro. Esse é um saber que mata aquilo que quer conhecer. Tanto que grande parte desse saber da ciência passou aí por exemplo, pela prática de se estudar os cadáveres, né? De decompor o corpo nos seus elementos constituintes. E com certeza isso teve uma validade científica e histórica muito grande, mas ao mesmo tempo faz parte dessa produção de subjetividade que estava desencantando a vida, né? A vida, o corpo, os outros.
Sobre a questão do sabá, né, das bruxas, a Silvia cita um outro autor, ou autora, que chama Parineto, e diz: Parineto aponta que a dimensão noturna do sabá era uma violação à regularização capitalista contemporânea do tempo do trabalho, bem como um desafio à propriedade privada e à ortodoxia sexual, já que as sombras noturnas confundiam a distinção entre os sexos e entre o meu e o seu. Bom, uma organização capitalista que está querendo, digamos assim, regular o trabalho, que passa a chamar a energia vital das pessoas de força de trabalho. Como que ela poderia aceitar encontros noturnos em que havia um grande dispêndio de energia, havia um grande gasto com coisas, um grande consumo? Inútil, né? Inútil do ponto de vista capitalista. Em uma festa, em um excesso, em uma desmedida. E a Silvia diz ainda, citando, né, Parineto, que outra questão que estava ali, que era inaceitável, era a violação da propriedade privada, porque esses encontros eram coletivos, eram feitos em lugares isolados, às vezes à noite, e que se perdia a noção, se confundiam a distinção entre os sexos, entre o meu e o seu. Então, a gente viu que aquela homossexualidade base, aquelas alianças masculinas, eles precisaram separar o que é o masculino e o que é o feminino. Que relações são possíveis dentro dos códigos sociais. E o sabá, então, quebrava, violava essa separação dos sexos, essa separação dos gêneros. O sabá violava a questão dos casamentos, né? Nessas práticas sexuais. Então também não era aceitável. Era outra coisa a ser demonizada. Esse mesmo autor, a Silvia Federici, diz que ele aponta que o voo das bruxas seria um ataque à mobilidade dos imigrantes e dos trabalhadores itinerantes. Então, esse símbolo da vassoura indica, digamos assim, que grande parte dessas pessoas que eram queimadas, uma parte delas eram imigrantes, eram ciganos, eram pessoas de fora, estranhas àquela comunidade, que não eram ali, não eram aceitas, né? Já eram julgadas, dado o seu nomadismo, dado estarem longe da sua terra. E a Silvia diz: Parineto conclui que, considerando em sua especificidade histórica, o sabá noturno aparece como uma demonização da utopia encarnada na rebelião contra os senhores e como uma ruptura dos papéis sexuais, representando também o uso do espaço e do tempo contrário à nova disciplina capitalista do trabalho. Então, uma coisa que estava em questão ali também eram as revoltas políticas, as revoltas dessas comunidades. Então, os sabás noturnos, além dessa questão da transgressão sexual, da transgressão dos papéis, estava envolvido também revoltas comunais. Então, uma série de atos, né, de gestos que eram justamente, precisavam ser reprimidos pelo poder instituído e pelo capitalismo se organizando, né? Organizando força de trabalho. E
e, de certa forma, alienando o proletário, o trabalhador do objeto, né, produzido, separando ele da sua criação e da sua ligação com esses outros, né? Cada vez mais inanimados, cada vez mais coisas a serem usadas, né? Destruídas, consumidas. João, eu queria só completar, eu acho que tem uma outra coisa que é importante. Eu lembrei do Bruegel, aquele pintor da Idade Média, né? E tem um quadro que ele pinta que são os aleijados, as comunidades feudais em festa, né? Então, a festa também, eu acho que mais para frente o Batkin vai falar das festas carnavalescas e de tudo que as comunidades faziam já em torno das igrejas, já em torno do comércio, né? Quer dizer, então, não é assim que o capitalismo, que se sai do feudalismo e se vai direto para a exploração da força de trabalho. Eu acho que tem um período bem importante aí, que é o comércio, o desenvolvimento, a abertura das cidades, né? E nessas cidades, em torno das igrejas, que não são propriamente cidades, eu acho que aparecem as festas, né? Como se fosse o carnaval, né? Como se fossem festas que são completamente contra, não são festas religiosas, né? Apesar de acontecerem próximas das igrejas, mas eram festas pagãs, né? E que essas festas também são demonizadas, né? Então, acho que é um processo muito longo esse de... acho que quando eu li a Silvia, eu fiquei um pouco assim incomodada com o fato de que ela fala do feudalismo e tal, e parece que, claro que é a preparação do capitalismo, mas essa passagem é muito longa, né? A constituição do proletário é quando você tem uma força de trabalho já grande saída do campo, mas tem uma coisa que eu acho que é importante, que essas forças anímicas das comunidades ainda estão presentes e se transferem para as cidades, né? Começam a se transferir. E claro que na medida em que os camponeses perdem a terra, eles são força de trabalho disponível, né? Para um mercado de força de trabalho que vai se desenvolver mais tarde. Mas tem um período, acho que bem importante aí do desenvolvimento do comércio, né? Que são as trocas entre quando já começa a serem produzidas matérias-primas para o comércio internacional, inclusive, que já começa a se desenvolver, né? Final, antes da exploração colonialista, você já tem abertura de canais de comércio entre os países, né? Que ainda não são países, mas, em todo caso, já são espaços de troca, né? Então, acho que tem aí um pedaço, um período que toda essa capacidade de reunião, de desenvolvimento ainda comunitário que acontece a revelia, né? Que já acontecia, provavelmente, nas comunidades feudais, mas em forma micro, né? Mas aí eu acho que isso também se expande. Daí, talvez, a perseguição às bruxas se torna muito mais forte, né? Porque sai das... Né? Eu acho que se expande isso aí. Uhum.
Acho que deve ter havido esse momento já de, como você indica, de transição, né, para as cidades, dessas festas, mas talvez em algum momento algo disso passe como aceitável e legalizado, e parte disso fique sendo perseguido, né? E parece que no campo era mais comum, né? Em lugares que ainda tinham mais relação com as tradições pagãs, né? A Silvia Federici também fala de que muitos crimes, assim, de que as feiticeiras teriam sido acusadas, eram crimes que antes já se acusavam os hereges, né? Então, a questão do infanticídio, a questão da adoração de animais, a sodomia, né, as orgias, eram crimes pelos quais os cristãos já queimavam os hereges, né, alguns séculos antes. Então, tem um escritor alemão, Heinrich Heine, ele escreveu um livro que chama, se eu não me engano, O Crepúsculo dos Deuses, e que ele vai mostrar como que os deuses pagãos foram transformados em demônios pelos cristãos. Então, sob a imagem de Satã, de Bafomé, né, o que há é uma série de deuses pagãos que foram cooptados e colocados, digamos assim, como o mal na religião cristã, né, católica e evangélica. Então, assim, essa figura de chifre, né, essas figuras ligadas, Bafomé, por exemplo, né, a figura do bode, dão conta da relação animista dos pagãos com os animais, dessa proximidade. Então, algumas coisas, alguns atos de que essas mulheres eram acusadas eram de fazer sexo com os animais, eram de ter uma proximidade, uma intimidade muito grande, era de adorar esses animais. Num mundo assim que se urbaniza e que está sob o controle ideológico, subjetivo da igreja, as pessoas que mantêm ainda essas relações animistas, essa proximidade, são vistas com maus olhos, né? Perseguidas, é quase como se fossem elas que entrassem, digamos assim, como bodes expiatórios, como imagens atuais daquilo que é satânico, daquilo que é visto como o diabo, pela leitura da Bíblia, né? Então, é uma espécie de delírio coletivo, da linguagem também. Na medida em que a igreja codifica as sensibilidades, os pensamentos, as pessoas passam a enxergar o mundo, de certa forma, muito nessa dicotomia, né? Então, o que não é de Deus é do demônio. Eu acho que Mudo. tem também uma coisa interessante que é a constituição da igreja como instituição centralizada e o Estado, que se desenvolve também, né? Quer dizer, o Estado absolutista, como monarca, é o Estado que se organiza, né, como poder central, vai se tornando um poder centralizado, e a igreja como uma instituição aliada a esse poder. Né? Quer dizer, porque nas comunidades feudais
rolava todo um outro tipo de religiosidade, seguramente, né? Então, você não tinha a igreja, a presença institucional da igreja, não tinha presença do Estado, né? Quer dizer, o que acontecia nas pequenas comunidades era todo um jeito de se relacionar com a natureza enfim, com tudo que rodeava ali aquele espaço, que não tinha a ver com organização institucional, né? Nem de Estado, nem de igreja. Tanto que a igreja, claro, ela vai se desenvolver muito a partir das cruzadas, né? E de todo o desenvolvimento do colonialismo, mas antes disso era a força política, né? Tão grande como foi depois do desenvolvimento do capitalismo, né? Bom, a Silvia Federici comenta assim, na década de 20, a antropóloga inglesa Margaret Murray propôs, em The Witch Cult in Western Europe, uma explicação que foi recentemente utilizada pelas ecofeministas e pelas praticantes da Wicca. Murray defendeu que a bruxaria foi uma religião matrifocal, na qual a Inquisição centrou sua atenção depois da derrota das heresias, estimulada por um novo medo à desviação doutrinal. Em outras palavras, as mulheres processadas como bruxas pelos demonólogos eram, de acordo com essa teoria, praticantes de antigos cultos de fertilidade, destinados a propiciar partos e reprodução. Cultos que existiram nas regiões do Mediterrâneo durante milhares de anos, mas aos quais a Igreja se opôs por representarem ritos pagãos, além de constituírem uma ameaça ao seu poder. A Silvia Federici traz esse argumento, né, dessa antropóloga, mas diz que que isso não explicaria tudo, né? Que eu acho que ela traz uma complexidade política maior assim na explicação dela, né? Não eram essas mulheres não foram queimadas apenas por serem representantes desses cultos, né? De fertilidade, mas porque isso implicava também uma espécie de obstáculo diante dessa estrutura que se organizava. Uma das consequências assim da Inquisição para Silvia, ela diz que era uma tentativa de criminalizar o controle de natalidade e de colocar o corpo feminino, o útero, a serviço do aumento da população e da acumulação da força de trabalho. Então, digamos assim, que ainda que isso apareça como uma doutrina religiosa ou moral, né, do ponto de vista dos costumes, eu quero dizer, no fundo estava a serviço do capitalismo, ou o capitalismo soube maquinar com isso, né, porque de fato servia aos interesses do capital. O aumento da força de trabalho, a privatização das terras, aumento da população. Se buscava produzir o que eram chamado o exército de reserva, né? Uma acumulação primitiva tanto de força de trabalho quanto de capital. Então, quanto mais pessoas, era melhor, né?
mais força de trabalho pode se extrair ali. Diz a Silvia Federici, do mesmo modo que os cercamentos expropriaram as terras comunais do campesinato, a caça às bruxas expropriou o corpo das mulheres, os quais foram assim liberados de qualquer obstáculo que lhes impedisse de funcionar como máquinas para produzir mão de obra. A ameaça da fogueira ergueu barreiras mais formidáveis ao redor do corpo das mulheres que as cercas levantadas pelas terras comunais. E diz ainda, a caça às bruxas foi, portanto, uma guerra contra as mulheres. Foi uma tentativa coordenada de degradá-las, de demonizá-las e destruir seu poder social. Ao mesmo tempo, foi precisamente nas câmaras de tortura e nas fogueiras onde se forjaram os ideais burgueses de feminilidade e domesticidade. Então, ela sugere ainda essa hipótese de que teria sido nas câmaras de tortura da Inquisição que a atual produção de subjetividade, né, uma das atuais produções de subjetividade femininas teria sido forjado, né? Que é um ideal que certamente vem sendo mais questionado nos últimos tempos, mas que vigorou, né, e ainda vigora em grande parte da população, que é esses ideais de feminilidade, de domesticidade, de obediência. Recentemente, assim que essas pessoas, esses fascistas têm vindo, né, a falar, né, o que pensam abertamente, às vezes se escuta alguns falando sobre essa questão do papel da mulher. E algumas mulheres também defendendo publicamente assim, esse papel de obediência, de subordinação. Isso é produção de subjetividade, né? Isso forma mesmo pensamento, forma corpo, forma sensibilidade. É como se pessoas, de fato, passassem a viver essa ideia, né? Esse modo de vida. Eu acho que também a mulher como, quer dizer, a sexualidade vinculada à reprodução, né? Que vai tá aí ainda, né? Que ainda está aí, quer dizer, você ainda tem a presença disso, né? Quer dizer, casamento ou relação sexual tem a ver com reprodução, tem que ser para reprodução, não pode ser para outra coisa, né? Então, acho que isso também, quer dizer, ali vai ficando cada vez mais claro, né? Quer dizer, as mulheres produzindo, fazendo a reprodução e a constituição do Exército Industrial de Reserva, e isso continuou, né? E as políticas de reprodução feminina variavam conforme as necessidades da indústria, né? Em alguns momentos a mulher tinha que ficar em casa, ser dona de casa, em outros momentos ela tinha que ir para a indústria, tinha que trabalhar, tinha que ter mais força de trabalho, porque quanto mais menores os salários, né? É uma leitura marxista essa, mas em todo caso, isso aí, toda a política de reprodução da mulher variou conforme as necessidades da indústria, né? Bom, enfim, eu não vou seguir mais nessa direção hoje. Eu acho que a gente podia fazer uma leitura aqui desse subcapítulo do Antiédipo, Psicanálise e Etnologia,
mas a gente ainda volta nessa questão mais para diante, né? Articulando com a leitura lá da Clarice e da Hélène Cixous. Quem tiver interesse aí de aprofundar, eu sugeriria da Clarice, a princípio, aquele conto Amor, que é um dos mais conhecidos. Tem um outro conto que chama A Ferida Grande Demais. Eu trabalhei ele também em um outro momento aqui nesse grupo. Eu acho que eu acho que tem até no YouTube, é um vídeo que chama A Noção de Intensidade, em Clarice. Tá em A Imitação da Rosa. É a antologia de contos? Então, assim, 3 contos, assim, para falar dessa abertura, né? Na Clarice. O Amor, A Ferida Grande Demais e A Imitação da Rosa. Da Hélène Cixous tem um livro chamado O Riso da Medusa, em que ela vai falar de uma escrita feminina. E ela também coloca a escrita feminina, não nesse lugar da diferença do gênero, uma escrita feminina que seria, digamos, o oposto da escrita masculina, mas tem relação com aquilo que a gente falava do aquém do gênero e aquém da personificação, né? Da pessoalização. Então ela fala, por exemplo, que a escrita se não me engano, de um escritor, como é que é o nome dele? Jean Genet, né, que é um escritor homossexual, que é uma escrita feminina. Eu tenho a impressão que ela fala sobre a escrita do Derrida em algum momento também, que é uma escrita feminina. Então ela dá alguns exemplos que mostram que não se trata propriamente disso, né, dessa diferença de gênero, dessa diferença ligada ao órgão sexual, mas que me parece uma escrita muito mais aberta a essa sensibilidade animista, né? Essa afinidade com o influxo germinal. E ela fala que isso constituiria um outro simbólico, que não seria mais o simbólico dominado, digamos, pelo nome do pai, dominado por essa lei imposta pela homossexualidade de base, né? Por essa aliança social. O Deleuze e Guattari colocam assim como representação recalcante do influxo germinal. Então a gente vai seguir nessa direção mais para adiante. Hoje eu acho que a gente poderia ler então aqui esse subcapítulo, Psicanálise e Etnologia. Tem umas coisas muito interessantes a partir de agora que vão começar a relacionar a psicanálise e o xamanismo. Eles falam das curas primitivas, né? Que são psicanálise em ato. Esquizoanálise em ato. Bom, vamos lá então, página 221. Continuação do problema de Édipo. 2 aspectos da esquizoanálise. Estamos indo muito depressa, fazendo como se Édipo já estivesse instalado na máquina territorial selvagem. Todavia, como diz Nietzsche a respeito da má consciência, não é nesse terreno que cresce uma tal planta. É que não estão dadas, evidentemente, as condições de Édipo como complexo familiar, compreendido no quadro do familismo peculiar à psiquiatria e à psicanálise. As famílias selvagens formam uma praxis, uma política, uma estratégia de alianças e filiações. Formalmente, elas são os elementos motores da reprodução social. Elas não têm a ver com o microcosmo expressivo, o pai, a mãe, a irmã, sempre funcionam aí como outra coisa, além de pai, mãe ou irmã. E mais do que o pai, a mãe, etc., há o aliado que constitui a realidade concreta, ativa
e torna as relações entre famílias coextensivas ao campo social. Nem sequer seria exato dizer que as determinações familiares se manifestam em todos os cantos desse campo e ficam ligadas a determinações propriamente sociais, visto que umas e outras são uma só e mesma peça da máquina territorial. Não sendo ainda a reprodução familiar um simples meio ou uma matéria a serviço de uma reprodução social de outra natureza, não há possibilidade alguma de assentar esta sobre aquela, de estabelecer entre ambas relações biunívocas, que dariam a um complexo familiar qualquer um valor expressivo e uma forma autônoma aparente. Ao contrário, é evidente que o indivíduo na família, mesmo ainda pequeno, investe diretamente um campo social, histórico, econômico e político irredutível a qualquer estrutura mental, como a qualquer constelação afetiva. Eis porque, quando consideramos casos patológicos e processos de cura nas sociedades primitivas, nos parece totalmente insuficiente compará-los com o processo psicanalítico, reportando-os a critérios tirados deste. Por exemplo, reportando-os a um complexo familiar, ainda que diferente do nosso, ou a conteúdos culturais, ainda que referidos ao inconsciente ético, como se vê nos paralelismos tentados entre a cura psicanalítica e a cura xamânica. Devereux-Lévi-Strauss. Definimos a esquizoanálise por dois aspectos: a destruição das pseudoformas expressivas do inconsciente, a descoberta dos investimentos inconscientes do campo social pelo desejo. É desse ponto de vista que é preciso considerar muitas curas primitivas. Elas são esquizoanálises em ato. Então, eles estão dizendo que no sócios territorial primitivo não tem como reduzir, digamos assim, o campo histórico das pessoas, o campo histórico político, social, a um complexo familiar, porque nem havia essas figuras tal qual nós as conhecemos hoje a partir da família burguesa. O pai, a mãe, a irmã, eles não tinham tal importância. Havia uma importância tão grande aos familiares quanto às famílias aliadas, né? Eles chamam aqui de aliados, são os aliados sociais nesse momento. Tem relação com as famílias com as quais pode se casar, com as quais é prescrito se casar a partir das regras de parentesco. Então, o Deleuze-Guattari criticam o Lévi-Strauss e o Devereux por compararem as curas primitivas, a cura xamânica, com a psicanálise. Porque a psicanálise manteria uma pseudoforma expressiva do inconsciente, que é o Édipo. E essa pseudoforma não é a mesma coisa que uma cura xamânica, que implica uma pragmática de algo molecular, de algo que é anterior à forma, aos ideais, e que tem relação com os fluxos, tem relação com as alianças intensivas ou cosmológicas, não com essas alianças sociais aqui que já estão no plano da pessoa, do pessoal, justamente constituem o plano do pessoal. E teria outro aspecto, né, que assemelharia aí a cura xamânica à esquizoanálise, que seria teria relação com os investimentos inconscientes do campo social pelo desejo, né? Tem relação com a questão do contágio, do desejo coletivo, do desejo de grupo, dos investimentos
molares e moleculares no campo social. O Marcel Mauss, naquele livro Ensaio Geral sobre a Magia, já se falava sobre algo do tipo quando ele falava sobre a sugestão, né? A sugestão, em algum momento, é abandonada pelo Freud como se fosse uma técnica negativa, porque ela aumentaria as resistências, ela teria um efeito ali, um efeito momentâneo, mas a pessoa retomaria os sintomas. Então, o Freud se propõe a passar da sugestão para a associação livre. Ele faz essa passagem, a psicanálise se constitui nessa passagem. Só que esses elementos sugestivos, na leitura que eu faço, eles continuam funcionando na psicanálise, com menor importância, mas eles continuam funcionando. E eles têm relação com esses investimentos do desejo no campo social. Digamos que é mais fácil nós sermos dominados, contagiados por um desejo de grupo, ou pelo desejo de alguém que é importante desse ponto de vista do campo social. Então, a sugestão do médico e o fato da sugestão do médico servir como placebo numa cura é porque essa palavra ela é investida de uma força socialmente. É quase como se essa sugestão que vem de alguém que recebe esse poder social, recebe um maná do qual dispõe a partir da sua palavra, essa força minasse a resistência da pessoa a se curar, a acessar a própria força vital e se curar. Então, a sugestão do médico mina as forças reativas que impedem uma pessoa de estar se curando. As forças reativas são as ideias inadequadas que ela tem sobre si mesma. Então, se um médico ou um xamã diz que a pessoa, de certa forma, que está curando-a naquele ato, ele de fato a está curando. A isso o Lévi-Strauss chamou de eficácia simbólica. Eu acho que para o Deleuze-Guattari a cura xamânica está para além disso ainda, dessa dimensão da eficácia simbólica. Tem uma eficácia molecular das próprias matérias intensas. Mas eu acho que, enfim, vale a pena passar por aí também, né? Sobre essa força da palavra, por exemplo, essa força da sugestão, porque, de certa forma, o feiticeiro, já no Marcel Mauss, ele é auto-investido e é investido socialmente. Lembrem que as máquinas miraculantes, ela também é um funcionamento do como ser. Se todo mundo, digamos assim, atribui uma força a um mecanismo, ele passa a funcionar como ser. Ele adquirisse um grande poder sugestivo, um grande poder de contágio, um grande poder de eficácia. E eu não acho que é algo, digamos, muito abstrato. É algo da ordem simbólica. Como eu disse, a pessoa tem ideias inadequadas sobre si mesma. E uma ideia mais adequada, que vem de uma autoridade, é colocada nesse lugar, é colocada como combate contra essas ideias inadequadas, não é propriamente essa ideia mais adequada do médico, digamos assim, que iria salvar a pessoa, mas a adequação das ideias sobre si mesma e a reconexão com a própria vitalidade. Ou seja, tem ideias, tem palavras que rebaixam a nossa vitalidade. E tem outras que aumentam. Que na feitiçaria é conhecido como maldição, e a gente estuda na clínica como as palavras de ordem, são palavras envenenadas. Tem um livro do Kafka que como é que chama? Sempre esqueço o nome dele. Acho que é A Sentença, em que o pai descobre que o filho, acho que estava se
comunicando por carta com um cara lá na Rússia e fica... não gosta, assim, fica irritado com o filho, né? Acha inadmissível ele estar conversando sem o pai saber. E aí manda o filho se suicidar. E o filho, de fato, se suicida. É a força de uma palavra. É uma maldição. Os olhares também possuem essa força, né? O olhar na feitiçaria é conhecido como mal olhado, o mal olhar, né? Aquele olhar que instaura uma força negativa, que insinua uma força negativa no outro. Se a gente for ler um autor animista como Lawrence, os olhares e as palavras têm muita força entre os personagens. Os olhares e as palavras, é por aí que grande parte das relações de força circulam. Hipnoses, capturas, enfeitiçamentos. Bom, voltando um pouco àquela ideia da homossexualidade de grupo, tem um livro do Kleist que chama Pentesileia, e que ali, de certa forma, há uma tentativa de se pensar, como há na mitologia, essa homossexualidade de grupo feminina, né? Então, a Pentesileia é uma das Amazonas, e as Amazonas chegam no meio da guerra de Troia, se metem entre os exércitos dos gregos e dos troianos e começam a atacar os dois exércitos. Os dois mandam emissários, digamos assim, tentando fazer aliança com ela contra os outros, não entendendo, né? Afinal, o que ela quer? Ela guerreia os dois exércitos que são inimigos, e não quer se aliar a ninguém. E só que nesse livro do Kleist a gente vê por que não dá certo essa aliança de grupo feminina. Porque há uma abertura, uma certa fissura na Pentesileia, que é a rainha das Amazonas, que vai fazer com que ela ponha tudo a perder. Tudo no sentido do ideal de grupo. E o ideal de grupo era capturar homens, fazer desses homens escravos delas, sexuais, para se reproduzirem e depois talvez matá-los. Então, de certa forma, é isso que faz a homossexualidade de grupo. É dar um destino aos outros. Codificar os outros e usá-los, de certa forma. Só que ela põe tudo a perder porque, quebrando uma lei de grupo das Amazonas, que era fazer essas capturas e ir embora de volta para a terra delas, ela fica obcecada pelo Aquiles. E o Aquiles também, quebrando a homossexualidade de grupo, de base, que o ligava aos gregos, também fica obcecado com ela. Eles quebram todas as regras do Estado, as regras militares, porque as regras militares, há líderes que dizem para onde se vai. Há certos objetivos que são colocados em jogo. Há certas regras, certas virtudes que os líderes têm que seguir. Então, essa rainha, ela devia estar a serviço do bando de Amazonas. Ela devia estar a serviço da tradição que manda que ela pegue cativos e se retire de volta para a terra dela. O Aquiles também está participando de leis sociais, de grupo que dizem que eles estão em guerra contra Troia.
né? Eles foram lá se vingar pelo rapto de Helena. Então, eles não podem desviar a atenção. E, no entanto, tanto a Pentesileia quanto a Aquiles acessam o devir. E o devir, ele é antissocial. O devir, ele é antissocial porque ele diz respeito à aliança cosmológica ou intensiva. Então, ele é anterior à filiação e anterior à aliança social. O Deleuze e o Guattari vão falar a respeito da Pentesileia que ela acessa um devir cadela, né? Ela acessa um ódio por ele que, no fundo, não é senão um fascínio, um apaixonamento. E ele é a mesma coisa. Isso é um devir, né? Cortando as alianças sociais, quebrando os ideais de grupo. Um distingue o outro no plano da guerra, onde não pode haver essas distinções. Não pode haver essa obsessão. Ela é antissocial, ela é antiguerreira. Apesar de não ser fora do combate. Então, na mesma medida que a Pentesileia acessa um devir cadela, o Aquiles acessa um devir mulher. E também se desvirtua do caminho, digamos, do grupo, né? Do exército. Nesse sentido, o plano animista são as relações de força, as relações entre forças, que quebram certos códigos, certas relações ideais que foram instituídas. E foram instituídas como se o outro fosse objeto e nós fôssemos o sujeito. Como se as coisas, como se os viventes fossem mercadorias, como se as propriedades, ou melhor, como se os lugares fossem propriedades privadas. E aí vem Viveiro de Castro e diz assim, com ironia, animista é sempre o outro, né? Então ele está querendo dizer o seguinte, que nós, modernos, ou pós-modernos, ou capitalistas, nós dizemos que os povos selvagens, primitivos, são animistas, porque eles considerariam como os objetos inanimados, como se tivessem espíritos. Mas o que o capitalista não reconhece é que ele trata como animados, como espíritos, ele dá o maior valor ao dinheiro e à propriedade privada e às mercadorias. Então há um animismo próprio da modernidade, do capitalismo. O animismo, nesse sentido, é para o que se dá valor, pelo que se é capturado. Então, apesar de tratarmos os outros como objetos, nós somos alienados por eles. Nós os tornamos objetos fetiches, dos quais somos vampirizados. Já dizia o Freud, o inconsciente é o nosso animismo. Eu acho o ponto de vista mais profundo assim, para se perceber, para se olhar para o inconsciente. Para além dos complexos familiares e fraternos. Esse inconsciente animista é anterior, é originário com relação a esse inconsciente edipiano, idealizado. E que, enquanto produção de subjetividade, funciona também, né?
Mas a questão é que não é só isso que funciona, não é só desse jeito que a coisa funciona. Esse é um modo como a nossa libido vem sendo canalizada há séculos, né? E que tem relação com uma certa canalização da produção e do consumo. Então, essa destruição das pseudoformas expressivas do inconsciente, que é uma tarefa, digamos, negativa, né? A raspagem do inconsciente, como dizem o Deleuze e Guattari, há também uma tarefa positiva ou ativa, que é encontrar esses agenciamentos maquínicos ou animistas. Não é só destruir essas formas ideais de relações, é encontrar as formas reais. Um outro nome para o que eu venho chamando de aliado é o agenciamento. O aliado é sempre um agenciamento, não é um objeto determinado. É um agenciamento de fluxos. É por isso que é difícil determinar se o aliado é o canto, a boca ou é a música. É o agenciamento. Por isso que eu já falava que a relação de aliança é uma relação processual, ambivalente, paradoxal, é um exercício. Mais alguma questão, gente? João, nesse sentido, poderia haver um capitalismo animista, algo assim, um animismo capitalista, um animismo das mercadorias, das inteligências artificiais, enfim. Eu acho que é por aí. Quando o Viveiros Castro fala assim, animista, sempre o outro, com ironia, ele está dizendo, a gente costuma sempre falar que o outro é o animista, mas todos são animistas. O animismo tem relação com aquilo que se dá, aquilo que nos afeta, num plano para além dos corpos. É aquilo, por exemplo, então aqui damos valor, onde investimos desejo, com que trocamos fluxos. Por isso que o Guattari vai chamar o animismo de animismo maquínico, porque ele percebe que o animismo não é só a relação com os elementos da natureza. O animismo maquínico tem a ver com os grupos, com as instituições, com as grandes máquinas sociais. O animismo é uma relação de fluxos. A vida do sensível é a vida de fluxos. Mas, digamos assim, que eu acho que é uma forma de animismo, mas a gente poderia se questionar se é a melhor forma de animismo, e que, dependendo de que vida a gente quer produzir. Será que a gente quer produzir uma vida totalmente mecânica, artificial, ligada à tecnologia, viver, sei lá, sentado a vida inteira numa poltrona com os fios ligados na cabeça, um chip, uma coisa assim? Para onde vai o corpo, né? Para onde vai as relações do corpo com a natureza? Será que, enfim, são questões muito atuais, né? E que o Guattari já considerava nesse conceito de animismo maquínico. O animismo maquínico implica que a montagem de uma máquina reúne elementos muito heterogêneos. E aí a perspectiva do que é a vida também se amplia.
A perspectiva do que é a vida se amplia, mas a gente tem que se perguntar sempre, que vida é essa? Que vida queremos? Desse ponto de vista, o Ailton Krenak se opõe no livro, acho que A Vida Não É Útil, ou Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele se opõe aos capitalistas, os bilionários, por exemplo, esses donos do mundo, né, que querem encontrar um outro planeta para colonizar. E ele fala que os terranos são esses povos, essas minorias que se agarram à terra, que há relações com a terra, que produz relações animistas com a terra, relações que valorizam a troca de fluxos com a própria terra e não com o espaço, não com fora da terra, visando, digamos assim, encontrar mais um lugar para colonizar depois que acabarem de destruir. Então, assim, tudo é animismo maquínico, porque envolve elementos heteróclitos, que envolve fluxos. Desde as relações entre humanos e animais, às relações entre humanos e máquinas. Dado que o humano é uma máquina, o animal é uma máquina, nessa perspectiva esquizoanalítica. Uma máquina de passar fluxo. Mas os fluxos que passam aí é muito diferente. O tipo de máquina vai variar muito. Bom, gente, o que eu queria trazer hoje era isso. Se não tiverem mais questões, a gente segue na próxima, na página 222. Boa, João. Valeu, obrigado, viu? Boa Boa noite. noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Ah, boa noite, então. Boa noite. Boa noite, foi muito bom. Boa noite.